Olá, seja bem-vindo. Eu vou falar um pouco sobre o pensamento. O pensamento, para ter uma ideia da importância, o Mestre Jesus de Nazaré chegou a dizer que basta pensar. Ou seja, Allan Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos disseram que o pensamento é um atributo do espírito. Então, quando você pensa, você vai formar imagens, cena. Imagine se alguém, por exemplo, pensa em matar, puxar uma arma, uma faca, um revólver, um pau, ele forma uma imagem também com essa forma do pensamento dele. E essa imagem, como é feita de material fluídico, energético, ele vai por esse universo inteiro que está em cima do éter energético, do fluido energético, e formando imagens, atrair na compreensão de semelhante atrai o semelhante. Então vamos imaginar, se o sujeito pensar em matar, ele atrai quem também está na mesma afinidade. Porém, se ele pensar sobre o amor, também vai atrair alguém na mesma afinidade. Se o sujeito é artista e ele pensa com nobreza na sua arte, ele vai também entrar em conexão com pensamentos que estão no mesmo caminho, na matemática, na física e assim por diante. O pensamento forma imagem e é tão impressionante. Vamos imaginar que numa casa, quando nós chegamos numa casa, as pessoas de mais sensibilidades, que já está inteirado com essa caminhada, ele, ao chegar na casa, ele vai encontrar a vibração na casa de acordo com os habitantes que estão na casa. Não sei se você sabe, um sujeito que pensa, por exemplo, em suicidar, depressivo, um sujeito altamente depressivo, o ambiente fica pesado, porque aquele pensamento de depressão, ele traz uma carga energética que vai influenciar toda a casa. Vamos imaginar que você entra numa escolinha infantil, uma escolinha maternal. É um lugar de alegrias, de brincadeiras, daquelas coisas agradáveis de crianças. E normalmente as professoras acompanham essa coisa agradável da criança. E normalmente a vibração numa escola infantil é bem diferente de uma vibração de uma delegacia. Por que é diferente? Porque as próprias frequências do pensamento fazendo com que fique em formas diferentes. O sujeito pensa que a vibração numa igreja é diferente da vibração de um presídio, porque na igreja está impregnadas as horas de orações e os pensamentos das pessoas. Você entra, não sei se você já observou, você entra numa igreja antiga, igreja velha, e senta, você vai ver que o ambiente é convidativo para prece, para meditação. Quantas horas de preces já foi feita naquela igreja? Quantas horas, tanto pode ser uma igreja católica, um templo evangélico antigo, uma igreja, um templo espírita, você vai ver o mesmo tipo de vibração, de frequência. Eu lembro uma vez, uma senhora, ela dizendo que ela estava no hospital, numa Santa Casa, e tinha ali onde ela estava, o marido dela deitado na cama, que depois ia para a cirurgia. Ela disse que tinha uma cruzinha, simbolizando lá o Cristo crucificado ali naquela cruzinha, que estava em frente ao marido. E ela disse, quando eu olhei para a cruz, eu tive a sensação que da cruz estava vindo ondas de energia na direção do meu marido. Lógico, você imagine ali aquele quarto daquela Santa Casa antiga, já centenas de anos ali, quantas pessoas diante daquela cruz elevou até o pensamento, até o Mestre Jesus, pedindo às vezes a cura,
pedindo a harmonia da saúde, pedindo para que os médicos tivessem êxito. Então você veja o pensamento que ele não é capaz de fazer. Então o sujeito, ele quando pensa, ele forma imagens e essas imagens vai lhe envolver. Quando você pensa, o pensamento primeiro sai do seu espírito, vai envolver o seu corpo energético, o seu espírito, o seu perispírito, que os espíritas usam esse termo. Depois vai envolver seu corpo e vai sair do seu corpo na direção de onde você está direcionando o seu pensamento. Então o pensamento, ele vai atingir primeiro quem pensa, depois a pessoa pensada. Então você imagine, se você tem um pensamento de amor, você é o primeiro a ser atingido. Se você tem um pensamento de ódio, você é o primeiro a ser atingido. Isso é importante, esta grande compreensão. Os espíritos se comunicam, os espíritos desencarnados se comunicam com o encarnado através do pensamento. O pensamento dele forma campos energéticos e ele vai entrar no nosso campo bioelétrico. E ele, ao entrar no nosso campo, ele vai influenciar. Por isso que nós somos constantemente influenciados pelos pensamentos, não só nosso, como o pensamento de outros, não só dos encarnados, mas também dos encarnados. Se você pensa, eu lembro, eu era pequeno, jovem ainda, adolescente, e alguém disse, eu sentava no ônibus e ficava ali atrás e pensando, olhando para a nuca da pessoa e dizendo, ele vai agora coçar o seu cotovelo. E ele começava a coçar o cotovelo, porque o pensamento influenciava sobre isto. Eu só queria te dizer o seguinte, você imagine, quando você tem um pensamento de ódio, de raiva, de mágoa, o transtorno que você causa para você. Quantos transtornos você é capaz até de desequilibrar a sua energia vital, o seu corpo espiritual e, às vezes, transformar isso numa moléstia. Precisamos compreender e educar o nosso pensamento. Por isso que o Mestre Jesus disse, basta pensar. Deus lhe guarde e uma boa sorte.